Conversinha ao pé do ouvido de hoje. O Lucimar faz uma colocação interessante, que eu acho que muita gente pensa nisso, como eu também já pensei. Não sei se você já pensou também. E se você pensou, talvez a resposta sirva para você também, não sei. Para mim serviu. Ele diz aqui: nós lemos os grandes filósofos e não conseguimos entender quase nada, e temos a cara de pau de não admitir. Tem gente que gosta de mostrar erudição, Lucimar. Isso não resolve, né? É muito comum numa oratória, o indivíduo vai falar em público, então ele cita, como dizia Freud, como dizia Kant, como dizia não sei o que mais e tal, mas eu confesso a você que eu sou um grande ignorante em matéria de filosofia. Sou mesmo, né? Eu conheço superficialidade, ou talvez não seja superficialidade, talvez eu conheça aquilo que mais me interessa na filosofia. Eu não quero ser um especialista em Aristóteles, um especialista em Kant, um especialista em Descartes, não. Quero saber que Descartes foi um racionalista, etc., foi um matemático famoso. Ele pregava aquilo como eu também faço. Ele pregava aquilo que ele gostaria de ser, mas não é. As pessoas dizem, põem para fora delas aquilo que elas gostariam de ser, mas elas não são. Então elas surpreendem as outras, ficam decepcionadas com elas. Eu pensava que o fulano ou que a fulana fosse assim, que ela vive falando sobre isso. Não, é que todos nós somos assim mesmo. A gente vive do eu acho que eu sou assim. Você não sabe o que você realmente é. E é atrás disso que a gente está. E a gente tem que viver assim mesmo, não adianta. A gente só evolui da cegueira para a visão, das trevas para a luz. Não tem jeito se você evoluir da luz para a luz, da sabedoria para a sabedoria. Sabedoria é o máximo. É o máximo de conhecimento que uma pessoa pode atingir. Você conseguiu o máximo? Não. Não. Eu também não. Ninguém conseguiu. E como é que fica então? Que sabedoria é essa, né? Se Sócrates teve não a humildade para agradar os outros, mas a certeza, né, de que ele não sabia coisa alguma, ele disse: eu só sei que nada sei. Por quê? Porque ele sabia muito bem que com os dias da criação estavam correndo, que tudo estava em construção nos universos paralelos, etc. Então ele não podia saber nada do futuro. Sabia alguma coisa de passado, mesmo que você entre no computador central do universo e fique soltando tudo que já aconteceu. É só passado. Sobre o futuro você não pode saber. A gente só pode saber de fatos acontecidos, nada mais que isso. Ou então planos para um futuro. Plano para o futuro você pode saber. Deus tem um plano tal de fazer. Mas agora como esse plano vai ser realizado? A sabedoria popular diz: Deus escreve certo por linhas tortas. As linhas tortas somos nós que fazemos. E é assim que nós somos. Não adianta você querer achar o contrário, porque é assim que nós somos. Dê uma olhada no mundo, parece tudo torto, mas na verdade está tudo certo. Então Deus escreve torto por linhas certas, ou escreve certo por linhas tortas, melhor dizendo, né? Lucimar, você me lembra eu mesmo quando eu tinha 14 anos de idade, e não estou dizendo que eu era um sujeito precoce, né, que precisava dessas coisas mais cedo que os outros, talvez, sei lá. Eu tenho um ouvinte aqui que gosta desses assuntos, e eu já tive um ouvinte de 9 anos fazendo perguntas para mim por e-mail, de 10 anos, de 12 anos, muito mais novo que eu, portanto. Então, não estou me gabando de ter sido precoce. Mas com 14 anos, me chegou às mãos o livro O Discurso sobre o Método, de René Descartes, o filósofo do século XVII, né? Foi contemporâneo de Adam Smith, foi contemporâneo, pelo menos quanto a século, né, de Isaac Newton, de Júlio Verne, do Michel de Notre Dame, o Nostradamus, né, e outros tantos aí. Gênios que apareceram numa época de uma ignorância incrível da humanidade. Gênios numa época incrivelmente ignorante, na Idade Média. Bom, então esse livro veio parar nas minhas mãos e comecei a ler, folhear e tal. E confesso a você que não estava entendendo coisa nenhuma, né? Mas li o livro inteiro sem compreendê-lo a si mesmo.
Por quê? Porque era um desafio. E se eu consulto o meu mapa astral, eu me compreendo. Eu nasci para desafios. Eu não gosto de coisa que não me desafie, né? Agora, desafios inteligentes. A coisa que eu mais detesto numa pessoa é a burrice, é a ignorância, é a pessoa de um livro só, de uma afirmação só, que não admite verdade dos outros, né? Eu digo sempre, todos os dias, tudo que eu falo aqui é mentira, porque tira-se da mente. Se é mentira, não aceite para você com casca e tudo e saia por aí dizendo, não, Carvalho falou, então é verdade. Eu nunca falei isso, nunca afirmei coisa alguma. Construa a sua própria verdade. Desmonte o raciocínio que eu apresento aqui para você, mas com inteligência, não com base num livro só, porque alguém disse, seja quem foi que disse, ou seja quem for que venha a dizer também. Derrube inteligentemente, isso sim vai fazer com que você melhore o seu raciocínio. E não uma teimosia idiota, achando que você já descobriu a verdade final. Não é por aí. Eu continuei lendo o livro até o final, René Descartes, né? Eu compreendia melhor as chamadas ordenadas cartesianas, que servem para a gente fazer gráfico até hoje em dia, né? Mas tem um sentido até mais profundo, porque traçam um quadrante cósmico. Alfa e ômega, zênite e nadir. Aí já entramos no esoterismo de novo aí, ó, né? Hoje eu não tenho o menor interesse em ler o mesmo livro do René Descartes, porque eu não concordo com Descartes no varejo, só concordo no atacado. Aí, ó, eu discordo do Descartes, é um direito meu. Como eu posso discordar de quem eu bem entender, e você discordar de mim, de você, de quem você entender também. Imagine se todos nós concordarmos numa coisa, no mundo inteiro hoje em dia, onde não é possível uma verdade absoluta, todos nós de repente passamos a concordar com a verdade absoluta, surge um besterol que a história já cansou de mostrar aí. Um Napoleão mandando no mundo, uma sangueira correndo numa Segunda Guerra Mundial, tudo por quê? Por causa de ideias, né? O ser humano não questiona, engole inteiro Adam Smith, engole Keynes, engole não sei o que mais, só porque é moda engolir, né? Engole comunismo inteirinho, como durante a Revolução aí, né? O pessoal da carreira artística, né? Principalmente, alguns jornalistas também engoliam Fidel Castro. Por que não vão lá para Cuba hoje em dia, né? E ficam lá do lado do Fidel Castro ouvindo os discursos dele aí de 10 horas, né? A saúde dele não aguenta mais esse tempo todo. Mas então, a gente precisa questionar as coisas inteligentemente, Lucimar. Eu não tenho hoje, tenho o direito de questionar Descartes, tenho o direito de questionar quem eu bem entender, Platão, se eu achar que não concordo, não concordo. Como você tem todo o direito de não concordar comigo, você não pode me obrigar a fazer o que você quer. Como eu não estou aqui tentando obrigar você a raciocinar do jeito que eu penso. Eu estou só mostrando para você um ângulo de raciocínio. O que me fez ler coisas cada vez mais de entendimento mais difícil, hein? Teimosia, meu caro. Eu vejo no mapa astral meu, eu sou de Áries com ascendente de Capricórnio. Eu sou uma besta de teimoso, né? Eu vou até o fim nas coisas. Eu sou assim. Começo e tenho que ir até o fim. Desafios, eu adoro desafios. Então eu sou assim. E vou mesmo, né? Agora, procuro ir de uma forma que eu acho que adequada a mim. Cada um vai do jeito que pode. Um pega um revólver e fala, ou você aceita a minha verdade ou eu te mato, né? O outro já vai pelo jogo da inteligência, que o ser humano deveria ir. Mas o ser humano é criança ainda. Ele não sabe o que faz. Essa teimosia, rebeldia, deve ser a rebeldia santa e não rebeldia burra, rebeldia ignorante. Aí é diferente. Eu queria deslindar os mistérios do universo como você também quer, Lucimar. Aí que tá. Jamais eu poderia imaginar que o caminho que eu escolhi poderia levar-me até onde levou. Hoje eu sou uma pessoa talvez felicíssima, né? Eu digo talvez porque sempre a gente tem dúvida. Por ter compreendido o que eu queria compreender e acho suficiente para essa vida, sei lá. Mesmo que seja um monte de mentira, e daí? Eu estou feliz com esse monte de mentira. Se você conseguir um monte de mentira e você ficar feliz com elas, né? Que bom, você vai viver bem. Que adianta você ter um monte de verdades na cabeça e viver mal com todo mundo, brigando, quebrando pau com todo mundo? É por aí, não? Não é.
No entanto, a cada mistério explicado surgiam no mínimo 2 outros. Parece uma praga, né? Parece coisa do diabo, né? Quanto mais você soluciona mistério, mais mistérios aparecem. Quando não surgiam dezenas, às vezes de uma só vez. Resultado, hoje, eu tenho muito mais dúvidas do que quando eu comecei a ler. Mas sinto-me satisfeito, Lucimar, por compreender que a evolução é tocada a mistério. A evolução é tocada a mistério. Acabe com os mistérios e a evolução acaba também. Tire o véu dos mistérios e acaba tudo. Tirar véu quer dizer desvelar. Revelar quer dizer botar novos véus. O que a gente faz aqui é revelar. Ou por outra, revelar é você trazer um véu novo e colocar, então dá uma aparência de verdade, mas na verdade nós não sabemos o que é verdade até hoje. Que a verdade tem que ser absoluta para ser verdade. E verdade absoluta nós não temos acesso a ela. É simples, é um raciocínio puramente lógico, aristotélico, matemático, e não religioso, esotérico e coisa parecida. Hoje eu tenho muito mais dúvidas do que quando eu comecei a pesquisar, a ler e etc. Porque a vida é tocada a mistério, é tocada a problema. A indicação que eu posso dar, então, para aqueles que querem descobrir, querem melhorar o raciocínio, e você não fica racional sem raciocinar, não é emocional. O emocional não vai levar você a ficar racional. O que faz você ficar racional é raciocinar. Raciocinar faz ficar racional. Emocional não leva você a ficar racional. Não adianta você ler um livro e falar que encontrei uma grande verdade e sai gritando, pulando por aí, né? Isso é emocional, não é isso, né? Os filósofos, principalmente o Kant, o Hans Kelsen, que está mais ligado à filosofia do direito, né? Todos tentaram separar a emoção da razão. Não tem jeito de separar, porque você nunca sabe o que é a razão pura. Razão pura não existe, simplesmente porque ela é o plano mental, físico, mental abstrato. Aí entramos em esoterismo outra vez. Razão pura é o plano físico, mental abstrato. Elaborou esse plano com o cérebro, pronto, ela não é pura mais. Por quê? Porque você criou formas, pensamento. Aí que tá, né? A indicação que eu posso dar é muito simples. Leia um pensamento de um autor qualquer e escreva no máximo umas 10 linhas sobre ele todo dia. Crie uma disciplina para você, uma disciplina mental. Então você pega lá um Shakespeare, por exemplo. Shakespeare diz: há mais mistérios entre o céu e a terra do que a vã filosofia possa imaginar. Pegue esse pensamento do Shakespeare e fala: eu vou destruir o Shakespeare. É assim que a gente tem que fazer. E escreva 10 linhas a respeito. É claro que você, no começo você vai escrever um monte de besteira, como eu fiz, né? Eu me lembro, ele deve estar me ouvindo agora, do alto dos seus 90 e tantos anos aí, o professor Gofredo Telly Júnior, no primeira prova que eu fiz com o professor Gofredo, eu não me esqueço disso. O professor Gofredo perguntou para a sala toda de 200 alunos, né? Aliás, 2 salas de 200 alunos, cada um 400 alunos, no ano de 1970, quando eu comecei o curso de Direito, terminei em 74. Ele perguntou assim: o que é norma jurídica, né? E eu respondi: norma jurídica é o imperativo autorizante, do jeito que ele queria. Imperativo por quê? Porque impera sobre todas as pessoas, senão não é norma jurídica, é outra norma, mas não é jurídica, né? Autorizante por quê? Porque autoriza o lesado pela sua violação a se ressarcir do dano que lhe foi provocado. Pronto, é isso que o professor Gofredo queria. Ele me deu 3,5. Eu fiquei com tanta bronca na época, eu tinha 23 anos, né? Eu era um pouco mais velho já que os meus coleguinhas. E deixei para dependência. Aí na dependência do segundo ano eu fui um excelente aluno, né? O professor Gofredo costumava dizer que ele dava nota por peso. Era o Antônio Guzman Filho, que parecia o Sargento Garcia, né? Ele deve estar, se estiver ouvindo a gente, não estou querendo te ofender não, hein, Guzman? Hoje ele é promotor aposentado, foi secretário de Justiça lá de São Caetano e tal. E o Guzman tirava nota melhor que eu, uma cabeça muito boa, né? Tirava um meio ponto, um ponto a mais. E eu ficava logo em segundo lugar, né? Mas então eu perguntei pro professor Gofredo: por que o senhor me deu 3,5? Ele falou assim: é porque você não sabe pensar. Com 23 anos é muito difícil saber pensar, né? Isso é só para gênio. Um Kant com 25 sabia, mas um Carvalho com 23 não sabia, não adianta, né? E eu escrevi umas 20 linhas achando que eu estava filosofando muito bem. Você está percebendo, Lucimar?
E escrevi um monte de besteira na prova, quer dizer. Então ele me deu 3,5. E fez muito bem, devia ter dado 2 até, né? Então é assim, quando você escrever as primeiras 10 linhas sobre essa frase do Shakespeare, você vai achar que tá uma porcaria, vai comparar com outras pessoas. Depois você escreve sobre uma frase do Somerset Maugham, sei lá o que mais aí, qualquer nome que você queira. Quanto mais evoluímos, mais frios ficamos perante aos que vivem das emoções do dia a dia. Aí o Carvalho, né? Pega essa frase minha, destrua, acabe com ela, inteligentemente, fazendo um jogo filosófico, dialético na sua cabeça. Destrua. Depois de 1 ano fazendo isso, escrevendo 10 linhas todo dia sobre, ou até menos, 5 linhas, 6 linhas, se você for sintético, você derruba com menos, né? 1 ano depois você vai olhar o que você escreveu 1 ano antes, vai dizer assim, poxa, como eu era burro, né? Como eu não tinha lucidez e hoje eu tenho. Aí é o treino, Lucimar. 1 ano depois você perceberá como melhorou. Não pare nunca com esse processo. E ao fechar os olhos nessa encarnação, você poderá estar bem mais perto da sabedoria do que estava antes. Eis aí uma lição, um caminho para seguir. Quem quiser seguir, que siga. Quem não quiser, que não siga.